conjunto complementar. Quem é esse conjunto? Complemento é aquilo que completa. Então, essa é a ideia. Vamos completar alguma coisa. Segundo o dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, essa é exatamente a ideia de conjunto complementar, aquilo que completa. Então, veja só, sejam A e B dois conjuntos, tais que A está contido em B. Ou seja, A está dentro de B. Chama-se complementar de A em relação a B, e vamos indicar aqui, ó, complementar de A, e o Bzinho vai botar embaixo, que vai ser dizer complementar de A com relação a B. Lê-se complementar de A em relação a B. Vai ser o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a B e não pertencem a A. Tá? Então, se A está contido em B, ou seja, A está dentro de B, somente se o complementar de A com relação a B vai ser formado por todos os elementos que estão em B e que não estão em A. Ora, por que os que estão em B e que não estão em A? Porque eu quero complementar o A. Ou seja, vou colocar aquilo que vai completar o conjunto. Tá bom? Então, X, tal que X pertence a B e X não pertence a A, isso aqui, essa linguagem é conhecida, a gente acabou de ver. Esse conjuntinho aqui do X, tal que X pertence a B e X não pertence a A. Quem é esse conjunto? Né? B menos A, ou seja, os que estão em B e que não estão em A. Tá bom? Então, essa representação que ele está dizendo aqui, B menos A, ele é o complementar de A com relação ao conjunto B. Né? Então, vamos lá, vamos ver como seria isso aqui. Bem. Então, aqui vocês observam que ele dá o conjunto A, formado os elementos 1, 2 e 3, o B, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, primeiramente, ele diz que o conjunto A ele tem que estar dentro do conjunto B. Isso é verdade? Todos os elementos de A são elementos de B? A é de B também, o 2 é de A e de B, e o 3 é de A e de B também. Então, o A está contido em B. Né? Então, quem seria aqui o complementar? O complementar de A com relação a B. Ou seja, quem seria B menos A? Quais são os elementos que estão em B e que não estão em A? Vamos lá, 4 e... Então, aqui, o nosso conjunto tem os elementos 4 e 5. Né? Complementar de A com relação a B, que é o B menos A, é o 4 e 5. Vamos desenhar o diagrama para a gente, que o diagrama sempre traz uma visualização melhor. Está aqui o nosso conjunto B, que é o maiorzão. E vamos desenhar o nosso conjunto A. Está aqui o conjunto A, né, dentro do conjunto B. Então, no conjunto A eu tenho 1, 2 e 3. E no B, 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Ou seja, quem é o complementar de A com relação a B? Ou seja, quais são os elementos que faltam eu colocar no conjunto A para que ele se transforme, por exemplo, no conjunto B? Quais são os elementos que estão faltando eu botar no A para virar B? 4 e 5. É uma outra forma de você entender o complementar. Veja que os 4 e 5 completam o conjunto A, de modo que ele vira o conjunto B. Né? Então, complementar de A com relação a B, que é a mesma coisa que B menos A, né? Que é a mesma coisa de que os elementos que estão em B e que não estão em A, né? Que a gente viu, né, mais facilmente no conjunto de diferença, são os elementos que a gente coloca, né, completa no conjunto A, para que ele vire esse conjunto B, que é o maior. Tá bom? Pergunta. Vimos que B menos A é o conjunto formado por elementos 4 e 5. Beleza.
E quem é A menos B? Quem são os elementos de A que não são elementos de B? E, portanto, A menos B é o conjunto vazio. A menos B aqui, ó, é vazio. Vejam, a gente já viu isso. Tá bem aqui, ó. Ó, esse aqui não, aqui embaixo. A menos B, ó, D menos C é vazio, porque D é subconjunto de C, né? Então, aqui não existe elemento de... Se um está dentro do outro, não existe elemento do primeiro que não seja elemento do segundo, porque ele está dentro, né? Então, tá aí o nosso A menos B é vazio, porque todos os elementos de A são elementos de B também. Vamos lá. Primeira observação. O conjunto D e o conjunto E. O D está contido em E. O conjunto D está dentro do conjunto E. Dizer que D está contido em E, D está contido em E, ou seja, D é subconjunto de E, é dizer que todos os elementos de D são elementos de E. Isso é verdade? Não, né? Um é de D, mas não é de E. Então, já o primeiro cara, né? Então, não é subconjunto. Então, o D não está contido em E. O E está contido em D? Se tivesse todos os elementos de E, deveriam ser elementos de D. O 3 é elemento de E e é de D, beleza. O 4 é elemento de E e é de D também, ok. 6 é elemento de E, mas não é elemento de D. E o 7 também não. Né? Então, bom, que situação é essa aqui? Vamos fazer o diagrama de Venn aqui para a gente verificar. Bom, vemos que existem dois elementos que são comuns aqui. Quais são os elementos que são comuns aos dois conjuntos? 3 e 4, né, são os elementos que são comuns. Ó. Isso, 3 e 4. Então, a representação aqui do diagrama de Venn, ela é do tipo assim, ó. Conjunto D, e vamos desenhar aqui o conjunto E. Aqui o conjunto E. Muito bem. Os elementos que estão na interseção, ou seja, aqui no meio, são 3 e 4, né? E quais são os elementos que estão apenas em D? 1 e 2. 1 e 2, está aqui. E os que estão apenas em E? 6 e... Bem, veja que um não está contido no outro. Tá bom? Que nem está nessa de cima aqui, ó. Tá bom? Então, aqui, ó, veja que o conjunto B, ele é o conjunto maior, né? Ele tem dentro dele o A. Então, o que falta em A para virar o B? É os elementos 4 e 5 no nosso exemplo aqui. Aqui nós não temos isso, né? Nem o D é o maiorzão e nem o E é o maiorzão para completar um ou outro, né? Então, para que existisse o complementar aqui, o que eu precisaria completar no D para chegar em E, né? Seria os elementos que fariam com que esse conjunto D virasse o conjunto E. Tá bom? E aqui no caso, como os dois não são, é que nós dizemos aqui, ó, não existe o complementar de D com relação a E. Né? Ou seja, eu não tenho como completar o D para virar o conjunto E. Por que não? Porque para o conjunto ser o maiorzão, ele tem que ter todos os elementos. 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Tá? Mas aqui, quem ficaria de fora aqui no conjunto E? Vamos aqui, vamos escrever aqui para a gente não confundir. O complementar de D com relação a E é a mesma coisa que E menos D. Correto? Olha o exemplo que a gente deu aqui. Complementar de A com relação a B é o mesmo que B menos A. Então, o complementar de D com relação a E é E menos D. Esse cara existe. Quem são os elementos de E que não são de D? 7. Né? Mas o conjunto E, ele pega todos os elementos que aparecem aqui? Quem é o nosso conjunto E?
3, 4, 6 e 7. Certo? Ele está pegando 1 e 2? Não. Não, né? Então, não tenho como completar aqui o D para que vire o conjunto E. Porque no conjunto E, os elementos aqui 1 e 2 não fazem parte dele. Esses caras aqui não fazem parte dele. Então, não tenho como completar o conjunto D para ele virar o conjunto E. Tá bom? Porque existem dois elementos aqui de D que não são elementos de E. Tá bom? Então, eles não entram na complementação. Então, aqui não existe, né? Na verdade, aqui, ó, não existe o complementar de D com relação a E para que o conjunto D se transforme no conjunto E, assim como nesse caso aqui. Tá bom? Então, para fixar bem a ideia de complementar, né? É a ideia de completar um para virar o outro. No caso aqui, o conjunto A está dentro de B. Né? Todos os elementos de A são também elementos de B. Então, o que eu preciso colocar no conjunto A, ou seja, complementar o conjunto A, para que ele vire o conjunto B, que é o maior? São os elementos aqui, 4 e 5. Tá bom? Estou completando um para virar o outro. O que eu não posso fazer nesse caso aqui, ó. Para que valesse aqui a complementação, eu teria que ter o conjunto D totalmente dentro do E, porque aí eu acrescentaria o 6 e o 7 para que o D virasse o conjunto E completo. Tá bom? Então, para que exista aqui um conjunto, seja existe o complementar de um conjunto com relação ao outro, veja aqui, obrigatoriamente aqui, um precisa ser subconjunto do outro. Tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que observar é se um conjunto é subconjunto de outro. Se é, beleza, como no exemplo A que a gente fez, se um é subconjunto do outro, ok, funciona, você consegue completar. Agora, se um não é subconjunto do outro, não há como completar um para virar o outro. Tá joia? Deu para entender? Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima!